Deus seja louvado, né? Hoje, missões, terceiro domingo do mês. Não esqueci não, tá vendo? O ancião aqui está atualizado. Glória a Deus por isso, né? A honra e a glória é de Deus. Amém? Hoje, então, missões. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. 4 e 5, vamos ler 2, uma palavra-chave aqui. Depois nós vamos continuar. Não feche sua Bíblia ou fica de olho no reto projetor. Por quê? Nós vamos navegar no oceano do Espírito. Nós vamos navegar pela Bíblia. A irmãzinha ali hoje vai trabalhar muito. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter uma recompensa do Senhor muito grande, irmã. Seu galardão vai ser muito grande. Aleluia. Que diz assim, ó. Segundo, 1 Timóteo capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Agora nós vamos para Ezequiel capítulo 18, versículo 26. Ezequiel 18, 26. Diz assim: desviando se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por iniquidade. Na iniquidade que cometeu, morrerá. É só isso aí? Mas não é isso não. Será o 27, vamos ver. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Glória a Deus por isso. Então é isso aí. Glória a Deus. Porque tem que estar de acordo com o que nós lemos em 1 Timóteo 2, 4, 5. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que, igreja? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se arrependam. Ah, mas eu errei por muito. Faz o favor, irmãozinha. A esposa minha que ri. A benção era o carrinho. Você enrola todo. Eu falo assim, glória a Deus. Estou enrolado no laço de Deus, na corda de Deus. É 23, tá, irmãzinha? É 23. Esse é que confirma mais. 23, Ezequiel mesmo, 18, 23. É esse aqui, glória a Deus por isso. Diz assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus que diz: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando os justos da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverás? De toda a justiça que tiver feito, não se fará memória. Vai prestando atenção. Para Deus não tem mais memória. O que é que nós aprendemos com isso, igreja? Nós aprendemos que nós temos que orar a todo momento. Senhor, não deixa, me ajuda, aumenta a minha fé, não deixa eu sair da tua presença, me guarda, Senhor, me protege.
Porque se nós sair, não haverá mais memória de Deus. E Jesus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Por que não tem? Porque o ímpio, o que é a pessoa ímpia? É aquela pessoa que não acredita em Deus. Aquela pessoa que vive, Provérbio 3:5. Ele não confia no Senhor de todo o seu coração, mas ele se estriba na sua própria força, no seu próprio conhecimento. Então essas são pessoas ímpias, pessoa que não busca em Deus o socorro de Deus. Está dando para entender, igreja? O que nós queremos aprender? É até meio contrário, né? Missões. Alguém sabe quantos países o evangelho já chegou? Alguém sabe aí? Alguém sabe? Acho que não tem ninguém que sabe. 192 nações. Hoje, igreja, missões hoje, todo mundo já está sabendo, irmãos. Todo mundo já sabe que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus é o Salvador, que não há outro nome debaixo da terra, debaixo do céu, aliás, debaixo da terra o inferno, debaixo do céu possa ser dado. Jesus, ele é o único. Amém? Jesus, ele é o único. Então, Jesus, ele começa lá, nós vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 8:42. 8:42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus, vai prestando atenção, fosse o vosso Pai, certamente me amaria, pois que eu saí e vim de Deus. Jesus falando com eles, ensinando eles. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ele me enviou, Deus. Agora o 43, esse 42 todo, né? 43. Porque não os entendeis a minha linguagem? Quer dizer, Jesus ensinando, vocês não entendem a minha linguagem. Por não poderes ouvir, vai prestando atenção aqui, ouvir a minha palavra. Vós tende, irmão, isso aqui é duro. Misericórdia, se a gente vier pregando, a gente fala isso aqui, irmãos. Mas Jesus disse assim: aqueles que creem em mim, farão as minhas obras e obras maiores. Mas aqui Jesus, todo mundo fala assim, Jesus foi pesado. Só por não ouvir a palavra dele. Mas a missão de Jesus era esta. Amém, igreja? Olha o que ele falou com os judeus, irmãos. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, que é o diabo. Está falando. Ele foi homicida, Deus o princípio, e o quê? E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 45. Até nós chegar na palavra que eu quero com ele. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Não me credes. Porque eu digo a verdade, não me credes. Sabe por quê, irmãos? A pessoa está acostumada a ouvir mentira. Mentira. E às vezes a pessoa fala 10 verdades. Aí vem uma pessoa, ensina ele com uma mentira. Às vezes ele dá mais crédito à mentira de que à verdade. Aí Jesus continuou falando com eles.
Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus é aqui, irmão. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Duro, né, igreja? Duro, né? Palavra, mas é o mestre. É a palavra do mestre. Quem somos nós para questionar? Quem somos nós para dizer, eu acho que é assim, eu penso que é assim? O que nós pensamos não interessa não, igreja. O que interessa é o que Deus, é o conselho de Deus, é o que Jesus está ensinando, para que nós detém na verdade, para que nós continuamos na verdade. Então Jesus está ensinando. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você fala com a pessoa, começa a falar com a pessoa de Jesus. Se você falar de Deus, mas Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, mas se você falar de Deus com a pessoa até que ainda ouve um pouquinho, sabe como é que é? Sem interesse, mas ainda ouve. Mas se você fala de Jesus, a pessoa até sapateia. Não fala isso comigo não, hein? Eu já tenho a minha religião. Eu já tenho a minha religião. Não fala de Jesus com coisa que Jesus, irmão, ele fosse um lampião, um cangaceiro. Quem não fosse o Filho de Deus. Então aqui Jesus está falando, vocês não querem ouvir? Vocês são os filhos do diabo. Tem o diabo como pai da mentira, porque ele mente Deus do princípio. Se a gente fará isso, misericórdia. Agora, basta só escutar? Basta só ouvir a palavra de Deus? Não, tem que ser praticante. Tem que ser praticante da palavra de Deus. Não basta a gente ouvir aqui, quando é amanhã, nós não lembramos mais de nada. Não lembra do ensinamento que Jesus nos deu. Jesus diz assim, quem me ama guarda os meus mandamentos. Jesus, eu te amo. Mas não está guardando os mandamentos de Jesus. Não está amando, mentiroso. Aí Jesus, olha, mentiroso, cara de pau. Tu não está guardando os meus mandamentos. Eu disse para tu não mentir. Eu disse para tu não prostituir. Eu disse para tu não adulterar. Eu disse para tu não roubar. Ainda está falando que me ama. Cara de pau é tu. Assim que Jesus olha para pessoas que tentam, sabe como é que é? Ganhar Jesus no 7 em 1. Igual ganha outras pessoas. Então nós vemos que não é só ouvir, não é só escutar a palavra. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Não é só escutar a palavra de Deus, não. Tem que praticar. Tem que viver. O salmista diz assim, Senhor, eu escondi, não é guardei não, igreja. O salmista diz assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para não pecar, está escondida. Por que o salmista diz assim? Porque Satanás está doido para tirar ele do nosso coração, doido para tirar a palavra de Deus, o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito. Ele está querendo roubar. Mas Satanás está lá na profundeza do inferno. Tá não, o diabo, primeira carta de Pedro 5:8 fala que ele está ao nosso derredor, rosnando, não vou fazer rosnar de leão não, que eu não sei, rosnando igual um leão, mas não o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus, procurando alguém que ele possa tragar. Agora vamos para Mateus 7, 24.
diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei o homem, o que? Prudente, o homem que vigia, o homem que está atento, o homem que coloca, igual Abacuque, coloca na torre de vigia, para ver a hora que Deus vai falar com ele. É isso aqui, ó. Um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo. Sobre a rocha, é esse aí o 24. E desceu, os 25. Não cai não, igreja. Minha casa caiu. Minha casa caiu. Assim, então você abandonou Jesus. Porque quem está na palavra, a casa não cai não. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Estava edificada na palavra de Deus. Falei assim: Senhor, eu quero fazer tudo de acordo com a tua palavra. Deus ajuda, igreja. Deus ajuda nós a fazer isso de acordo com a vontade dEle. Porque a intenção, nós já lemos lá, Deus não quer que ninguém se perca, mas que chegue ao arrependimento e seja salvo. Lucas 19:10. Jesus, ele veio com essa finalidade, igreja. Presta atenção. Jesus não veio aqui na terra a não ser com essa finalidade, não. É salvar o pecador, que todos nós pecáramos. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecou, arrastou toda a raça humana para o pecado. Então Jesus veio para resgatar a nossa imagem de filho de Deus. De filho de Deus. Não esse que Jesus disse, porque não crê na palavra dele, que era filho do diabo. Então Jesus disse assim: porque o filho do homem veio o quê? Condenar? Não. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos, irmãos. Todos. Mas tem pessoas que acham que ele é o tal, que ele é forte o suficiente. É forte o suficiente. Eu não preciso de Deus. Eu formei e não sei o que tem lá, o grau maior. Eu sou um juiz. Eu sou um presidente da república, eu sou um deputado, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos nós precisamos, como nós nascemos no pecado, o pecado de Adão e Eva, eles também nasceram. Só que eles acham que eles não precisam de Deus para ser salvo. E outra coisa que eu quero falar com a igreja, eu quero dizer para a igreja, nós não tem nem pessoa nenhuma forte. A pessoa mais forte, você lembra do Maguila, aquele lutador, que ninguém podia com ele? Ele venceu a morte? Não. Não. Sabe por quê? O forte não é a pessoa ser imune da dor, não, igreja. A pessoa, não, eu sou forte, que eu não sinto nada. Forte não é ser imune da dor. É seguir adiante e reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Que não tem pessoas que não precisam de Deus igual esse que Jesus falou: vocês têm o pai e o diabo, vocês não querem me ouvir.
Às vezes a gente fará isso, né, igreja. Aí fora, misericórdia. Sabe por quê? Todo mundo, eles acham que são filhos de Deus. Eles acham que... O que eu acho, é que eu estou dizendo, o que eu acho não interessa. O que eu penso também não interessa. É o que é. Que é a palavra de Deus. Que o Senhor Deus diz, eu sou Moisés. Eu sou Moisés. Fala com o faraó que eu sou aquele que mandei você libertar o meu povo do Egito. Eu sou. Deus seja louvado por isso. Muito bem. Quem é de Deus, irmãos? Quem é de Deus? Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Romanos 8,14. Vamos navegar. Eu navegarei no oceano do Espírito, aleluia. Ali adorarei o Deus da minha salvação, da minha vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a pessoa, eles acham que eles é filho de Deus, mas não é filho. Depois que eles aceitar Jesus, depois que eles nascer de novo, depois que eles batizar, nascer de novo, aceitar Jesus, aí sim, eles passam a ser também filho de Deus. Mas por enquanto é criatura. E o pecado do Adão e Eva ainda está penetrado na vida deles. Está dando para entender? Ainda está penetrado na vida deles. Se tiver, irmão, falar que é filho de Deus. Agora eu vou pegar um pouco pesado aqui, mas vocês me desculpam. Amém? Amém, amém. Todo mundo que não quer ouvir não, né? Se a pessoa estiver bebendo, primeiro ponto, não é filho de Deus. Não é uma nova criatura. Não é filho de Deus. Segundo, se a pessoa estiver fumando, não é filho de Deus. É criatura, porque a Bíblia fala que o filho de Deus, ele não comete pecado, ele não anda pecando, isso é pecado. Se ele estiver mentindo, já ouvimos aqui, o que Jesus falou com ele, não é filho de Deus. Aí não vou repetir não, tá, irmão? Não é porque eu tenho medo, eu quero que ele se lasque, tá? Tem medo, nem o inferno todo, não tem medo. Né, pastor Moisés? Nós já enfrentamos cada capeta, hein? Que até mordia. Para ensapagar demônio. Eu tenho Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá na minha vida. Não tem medo mesmo. Mas por quê? Porque a palavra diz, sujeitar a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E a pessoa, tem muitos que não estão sujeitando a Deus. Tem muitos que estão deixando Deus para o quarto lugar, igreja. Isso é triste demais. Você que está aí na rede social aí ouvindo, repreende essa preguiça de vir na igreja, sacode a poeira, dá a volta por cima. Jesus está falando, levanta-te. Levanta agora. Ele está voltando, igreja. Isso é uma advertência para nós. Por isso que eu disse, missões está acontecendo diário, irmão, neste mundo. Então nós precisamos o quê? Aprender um com o outro e se tornar um pequeno grupo, mas um pequeno grupo, igreja, preparado. Se Jesus vir hoje, eu tenho certeza. Isso que o senhor está falando aí, eu não tenho nada disso. Então você nasceu de novo. Jesus colocou Nicodemo. O homem, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Está dando para entender, igreja?
Hoje parece forte, não é? Mas não, isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus na nossa vida. É o amor de Deus que excede todo entendimento na nossa vida, igreja. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer. E nós que já estamos no meio do caminho, não podemos parar no meio do caminho. Tem muita gente ficando pelo meio do caminho, igreja. Misericórdia. Não podemos acomodar com isso, não. Satanás é que quer isso. Satanás é que quer roubar da mão de Deus os filhos de Deus. Ah, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Provérbios 35 fala da palavra de Deus, irmãos. Para nós, nos ensina a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. Escudo, que alma é escudo? É uma alma de defesa. Escudo é de defesa, né, pastor Moisés? Pastor Moisés serviu o exército. É de defesa. A palavra de Deus é a nossa defesa. Porque quando nós vemos que Satanás está querendo ganhar campo na nossa vida, sabe o que nós fazemos? Sai, demônio, em nome de Jesus. E ele tem que sair. Tinha uma pessoa de uma igreja tradicional, não trabalha com libertação. Eu estava ouvindo isso. Não trabalha com libertação. Aí uma pessoa ficou endemoniada lá no meio da igreja. Aí o pastor foi lá. Aí falou assim, ó, Satanás, sangue de Jesus tem poder. Aí o diabo falou assim, o meu sangue também tem poder. Aí o pregador falou assim, diabo mentiroso. O único espírito que tem sangue é o Espírito de Deus, que encarnou no ventre de Maria, e Maria teve Jesus. Espírito mentiroso. Aí na mesma hora ele caiu por terra. Porque não trabalha, mas a pessoa conhecia a palavra. Aqui está falando que toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam nele. O que é escudo? Ele usou o nome de Jesus. É isso, igreja, que nós aprendemos por cada dia da nossa vida, que nós vem aqui, que nós entra aquela porta ali para dentro, independente do quem esteja aqui pregando, nós estamos aprendendo, igreja, algo novo. Porque até uma mensagem, se ela for pregada 5 meses, uma só essa que eu estou pregando aqui, ela renova a cada dia. A palavra de Deus, ela renova a cada dia na nossa vida. E ela é escudo para todos que neles creem. Nós cremos em Jesus, então nós temos esse escudo. Escudo para quê? Para combater todos os dados inflamados do maligno. Toda seta, tudo aquilo que joga em nós. Aí bate no escudo e cai por terra. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Amém, igreja? Está dando para entender? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Se não está entendendo, me ajuda. Glória a Deus por isso. Então nós continuamos aqui. Os filhos de Deus, o que? Ouve a palavra de Deus. Olha o que Salomão pediu a Deus aqui, igreja. Ele pediu 2 coisas a Deus. E nós vamos ver aqui em Provérbio é 35. Ah, não, esse é que nós já lemos. É 36, tá, amado? 36. Os 5 nós já lemos, 36. Salomão diz assim, ó, não acrescente as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Estou falando para não acrescentar na palavra de Deus, para que não ache mentiroso. Acho que é só isso aí por enquanto. Nada acrescenta a palavra de Deus, para que senão
ele seja achado mentiroso. Agora vamos para Apocalipse 22, 18 e 19. Não pode aumentar a palavra de Deus, não pode acrescentar. Porque eu testifico a todo aquele que ouviu, vai prestando atenção, as palavras da profecia deste livro, da Bíblia. Deste livro que, se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. É o 19 agora, por favor. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Então Salomão, ele pediu a Deus, no 7, aí Salomão ele faz uma correção na vida dele, 37, capítulo 30, versículo 7. Aí Salomão pede aqui, duas coisas te pedi, não mais negue antes que eu morra. A oração de Salomão, igreja. Eu vou te pedir isso, mas não me negue, me responde antes que eu morra. Amém? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. O que Jesus disse, igreja? Para que vocês são filhos do diabo, porque não quer ouvir as minhas palavras. Porque os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Amém? Ouve a palavra de Deus. Igreja, no período do nascimento de Jesus para cá, nós vimos uma apostasia até entre os discípulos, que estava com Jesus. Estava com Jesus. Você já conhece pessoas que eles não suportam a palavra de Deus, de estar na igreja? Eles não suportam aí fica olhando o relógio. Não, eu tenho compromisso lá fora, não sei o que tem, não sei o que tem, esse culto não termina. Já viu pessoa assim? Tem pessoa assim. Sabe por quê, igreja? Eles estão na igreja, mas eles não aguentam, eles não estão preparados para ouvir Deus falar com eles. Não está preparado. Essa palavra, o pregador sabe da minha vida. Por isso que ele pregou isso. Eu não volto mais nessa igreja. Eu não volto mais. Não, igreja. Não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que manda as coisas de acordo com o alimento, de acordo com a nossa alma, o nosso espírito precisa alimentar. Nós vemos em João, nem os discípulos aguentaram ouvir a palavra de Jesus, nem os discípulos. João 6, 60. João 6, 60. Depois nós vamos ler, vamos saltar aqui uns versículos e vamos ler o restante. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro. É esse discurso. Quem pode ouvir? Eles questionaram Jesus, igreja. Agora, nós não podemos esquecer, quando aconteceu isso, eles ainda não tinham revestido do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aquele que é guiado, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí eles continuam murmurando, reclamando. Eles continuam querendo ir embora. Isso acontece no dia de hoje, igreja. Isso acontece no dia de hoje. A pessoa acha a mensagem cansativa.
Aí quando ele estava lá no meio daquela festa de Satanás lá na Avenida Rio Branco, ele não achava difícil ficar lá a noite inteira. Chegar em casa com sono, vomitando à vez, um bafo de onça terrível. Deitava lá no sofá sem tomar banho. Ele não achava difícil. Como é que agora ouvir a palavra de Deus, que é remédio, que fortalece os nossos ossos? Acha difícil, igreja. Acha difícil. Precisa sim buscar o Espírito Santo na vida de quem está desse jeito. Isso é porque a pessoa está debilitada espiritual. Mas os discípulos também. O 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, Jesus sabe de tudo, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isso escandaliza vós? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito, presta atenção, o Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita, igreja. As palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos fortalecendo a nossa vida com o Espírito Santo. Ele está nos deixando forte para enfrentar a cilada do Satanás, a perseguição que vem aí aos cristãos. Nós não podemos acomodar não, igreja. Nós temos que acordar. Se nós acordar fora de hora, é porque Deus quer que nós oramos. Não podemos estar acomodados. Eu estou vendo a igreja lá de Laodiceia, que Jesus diz para ela: eis que não é fria e nem quente, é morna, vomitar-me-ei da minha boca. O nosso Deus ama. Nosso Deus nos ama, igreja. É por isso que às vezes as palavras são assim. As palavras não são bajuladoras. As palavras não são de confete. A palavra não é de mar de rosa. Mas a palavra é a espada de dois gumes. Ela é a espada de dois gumes. O que ela faz? Ela corta dos dois lados. A palavra de Deus é assim. E quem quiser bem, quem não quiser, o que Deus pode fazer? Ele já fez. É enviar o seu filho para morrer na cruz no nosso lugar. Ele já fez. Mas as pessoas não querem de Deus ouvir. 63. Agora nós vamos, que nós lemos, agora nós vamos 66. 63, 66. Isso, Deus abençoe. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para onde? Para frente? Não, para trás. E já não andava com ele. Misericórdia, igreja, misericórdia. Jesus, tem misericórdia da tua igreja, Jesus. Tem muita gente fazendo isso, igreja, porque ouviu uma palavra, às vezes, que não satisfez o ego dele, abandonou Jesus, já não andava mais com Jesus. Ele acabou de dizer que a palavra dele é o quê? É espírito e é vida. Que a carne para nada serve. Esse corpo velho aqui cansado, ele vai virar pó. Mas a alma e o Espírito Santo, eu tenho que entregar a Deus que me deu, é de Deus.
O seu espírito, a sua alma é de Deus, tem que entregar Ele puro, em obediência, em fidelidade a Deus. 67, 68. Eu gosto desse aqui, irmão. Não há pecado que não é perdoado. Provérbio 28, 13 diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prospera. Mas quem confessa e deixa, encontra o quê? A misericórdia de Deus. Está lá no livro me parece que é Cantares 3:22, mas não vou. A renovação, a misericórdia do Senhor, ela renova a cada manhã. A cada manhã da nossa vida. Ainda é a causa de nós não sermos consumidos. Igreja, aqui ó, e aqui ó, arrependimento de Pedro, do Pedrão, aquele homem teimoso, aquele homem sanguíneo. Vão cortar a orelha dele, Senhor? Não, Pedro. Quando pensa que não, a orelha já está atacada. Pedro, põe no lugar. Não é assim, Pedro. Você tem que aprender que não é assim. Não é com ferro, fere, com ferro será ferido, não, Pedro. Aí Pedro diz assim, no 6:67, Pedro diz assim: então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, voz de trovão: Senhor, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Arrependimento! Arrependimento! Coitado daquele que não quer ouvir, igreja, a palavra do Senhor. E ele já está cortado do reino de Deus. Já está cortado do reino de Deus. Se não houver arrependimento. E muitas vezes, igreja, muitas vezes na nossa vida, muitas vezes, o choro, presta atenção nisso. Tadinho, está chorando. Às vezes é emotivo, igreja. É um choro emotivado. Tadinho. Não, deixa chorar. O choro produz arrependimento. E arrependimento produz salvação. O arrependimento produz salvação. É coitadinho, não. Quando encontra com Jesus, não tem mais coitadinho, não, irmãos. Nós somos bem-aventurados. Nós somos vencedores. Nós somos um povo vencedor. Olha aqui, porque que às vezes a gente pega essas coisas, irmãos. Porque a redenção de uma alma é cara, igreja. A redenção, o salmista Davi, ele diz que nem ouro nem prata compra uma alma. Somente o sangue de Jesus. Amém, igreja? Somente o sangue de Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga glória a Deus. Misericórdia, Senhor. Salmo 49, 8. 49, 8. Diz assim: pois a redenção da sua alma é caríssima. Maravilha, hein? Não é só cara, não, é caríssima. E cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção. Não veja a corrupção. Que viva para sempre e não veja corrupção. Por isso a alma é caro. Aí nós continuamos aí no 9, diz assim: para que viva, porque ele vê que o sábio morre. É só até aí que nos interessa. É caríssimo. Por isso que Lucas
19:10 fala que Jesus veio o quê? Buscar e salvar os que se havia perdido. E quem não estava perdido? Quem não estava perdido aqui, levanta a sua mão. Mas estava perdido. Adão e Eva fez nós se perder desde lá de 4.000 anos lá atrás, 6.000 anos, contando 2.000 anos de Jesus, mais 4 para trás, 6.000 anos. Nós já nascemos perdidos, igreja. Já nascemos perdidos. Mas tem um porém. Tem um porém aqui. Esse porém aqui, irmãos, eu vou te falar. Salmo 119, 67. 19:67. Por isso que eu estou falando, deixa a pessoa chorar, igreja. Deixa a pessoa chorar. O choro depois vai trazer arrependimento, e arrependimento vai trazer salvação para ele. O que diz ali, igreja? Antes de ser afligido, eu andava o quê? Certo? Não, errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. Agora tenho guardado a tua palavra. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. 119:71. Por isso, vai prestando atenção, isso é muito importante isso, tá, igreja? Não fica falando coitadinho, 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 não. Às vezes a pessoa está chorando lá, deixa ele chorar. Às vezes ele é emotivo, às vezes ele tem motivo de chorar. Não estou falando que a gente não deve chorar, não, tá, igreja? Eu mesmo sou chorão, tá? Eu sou chorão. Sou igual Jeremias. Aí ele diz assim, ó, foi-me bom, olha ele arrependido, foi-me bom ter sido o quê? Afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aleluia. Estatutos são conjuntos de regras, mandamentos do Senhor, estatutos, para que aprendesse os seus estatutos. Resumindo, estatuto é conjunto de regras. O 119:72, melhor é para mim a lei da tua boca, melhor é para mim a lei da tua boca, não é da boca nossa não, tá, irmão? Da boca de Deus, do que milhares de ouro ou prata. Os dois minerais mais preciosos, tá, igreja? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é mais precioso para nós do que ouro ou prata. Dois minerais de grande valor. Porque a alma, o preço da alma é caríssimo. Mas Jesus nos comprou. E nos deu esse privilégio de estar na presença dele, louvando e exaltando o nome do Senhor. Deus, aquele que vive e reina para todo o sempre. O sempre. Isaías, que deu Isaías, capítulo 30, versículo de número 12, 10 em diante. Ô irmão, vai prestando atenção, que toda a vida teve pessoas ingratas com Deus. Não é agora que nós estamos vendo, não. Hoje tinha uma menina que estava no ponto do ano com nós, mas tem muita gente ruim. Eu vou ser minha filha. Quando não teve gente ruim na face dessa terra? Sabe o que eles pegavam aqueles reis ruins? Você já leu lá no livro de Reis, lá fala isso. Eles cortavam os 2 polegares dos dedos dos reis. Sabe para quê? Para quem não puxasse mais da espada. Porque a força é aqui para pegar a espada. Foi assim, toda a vida teve
pessoas ruins. Não é só agora que tem pessoas ruins, que não quer saber de Deus. Olha o que nós vemos aqui, irmãos. Isaías capítulo 30, versículo 10. O que eles pediram, irmão? O que eles pediram? Não fala para mim desse Deus, desse Santo de Israel, não, que eu não quero ouvir. Quem é o Santo de Israel? Já era Jesus, irmão. Ele é que é o Santo de Israel, ele que já era Jesus. Mas o profeta Isaías é um profeta messiânico. Um profeta que anunciou que Jesus Cristo viria salvar a humanidade. Aí ele diz assim, ó, que diz aos videntes, para não ver eles, não vejais. Vidente hoje é macumbeiro, tá, igreja? Não pode muito falar aqui não, porque tem alguém aí, sabe? E pode às vezes depois até denunciar a gente. Mas vidente hoje é macumbeiro, tá? Antigamente não. Eles tinham revelação de Deus. Tá dando para entender, igreja? Não está meio enrolado, não. Amém? Amém, assim seja. Então eu posso continuar. Diz assim, ó. Que diz aos videntes, não veja o que nós estamos fazendo. Não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. O que eles queriam, irmão, ver? Aqui, ó, está aí, ó. Dizeis-nos coisas, o que? Aprazível. E vede para nós engano. Eles queriam ser enganados, igreja. Eles não queriam verdade, não. Eles queriam ser enganados. Igual uma música mundana aí que tinha aí, né? Falava, me engana que eu gosto. A gente passava, estava tocando essa coisa, me engana que eu gosto, me engana que eu gosto. Eles queriam ser enganados. E hoje não é diferente. Hoje ninguém quer ouvir você falar com ele de salvação. Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer. Está ficando tudo vazio. Se começar aqui por aqui, desculpa de eu dizer, tá irmão Joana? Se colocar aqui coisa preta aqui e luz vermelha e trazer umas pessoas aqui no escuro, quando pensa que não tem aqui 300 pessoas, tem ou não tem, pastor Moisés? Como diz o nosso pastor Leandro, eu estou mentindo? Não. Tem, gente, a gente sabe que tem. Eles querem ser enganado. Me engana que eu gosto, eles querem ser enganado. É que eles aqui queriam dizer-nos coisas aprazíveis e vede para nós engano. Nos engana, não fala a verdade não. Aí continuando aí. Desvia-vos, aqui ó, desviai-vos do caminho que é Jesus. Apartai-vos da verdade que é Jesus. Vai prestando atenção, igreja. Fazei que o santo de Israel cesse de estar perante nós. Aí eu choro. Aí eu choro. É o povo de hoje, igreja, a maioria. Não quer. Não quer. Não quer Jesus. Fala em Deus quando a barriga dói, quando está no desespero. Mas não conhece Jesus como Senhor, como Deus também. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não reconhece. Aí, o 12. Vamos continuar, igreja. Isso aqui é triste, isso aqui é triste. O que é que Jesus diz lá, irmãos? Em João 8, 23. Os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus, eles não querem. Eu posso falar o quê, irmãos? Se eles não querem. Jesus falou, então vocês é filho do diabo, vocês não querem me ouvir. E quem não tem o filho não tem o pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Filho. Ele é o único mediador entre Deus e o homem.
Aí eu fico nervoso. Quando eu vejo uma coisa assim, eu falo assim, estava encapetado mesmo. Parece assim, estava tudo encapetado. Estava todo mundo encapetado. Esse cara que disse assim, aqui para o profeta. Por isso, assim diz o santo. Ó, Jesus respondendo. Por isso, assim diz o santo de Israel. Porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vós estribais, eu falei no início, no seu próprio entendimento. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda virá subitamente. O que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos com isso, igreja? As pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que não quer sujeitar, não quer ser praticante, que não adianta somente ser ouvinte, eles não querem ser praticante da palavra, é isso aqui, ó. Virá subitamente, na hora que não tem mais jeito. E subitamente aqui, pode ser hoje, Jesus chamar a mim, ou chamar qualquer uma outra pessoa, pode ser isso aqui, e pode ser também o juízo final, a vinda do Senhor Jesus. Pode acontecer dessa maneira, mas que cuja está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E depois não vai servir para mais nada não, igreja. Depois não serve para nada. Depois que acontecer isso, ó, já era. Já era. Caminho da perdição. O caminho do justo é para cima, mas o caminho do ímpio é para baixo, que leva ao inferno. O caminho do justo é para cima, que leva ao céu, mas o caminho do ímpio é para baixo, que leva ao inferno. Vamos ver o 14 agora. 14, já estamos quase encerrando. 7:35. Ele o quebrará. Deus vai quebrar. Ele o quebrará como se quebra um vaso do oleiro. Do oleiro de Jesus. O oleiro é o Jesus. Lá no Jeremias, nós vemos lá em Jeremias, né? 18. O vaso na mão do oleiro, que é Jesus. E quebrando, não se compadecerá. É sério, é seríssimo ou não é, igreja? É sério, igreja. Quebrando, não, Deus não vai compadecer. Não vai compadecer, irmão, não tem como. O dia é hoje. Glória a Deus, esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegramos e regozijamos nele. Que esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós temos que ser alegres hoje. Por quê? Porque você está na presença de Deus. Porque nós estamos na presença de Deus. E porque na presença de Deus há tristeza. Amém, igreja? Não, há abundância de alegria. Tem que regozijar. Aplaude o Rei Jesus. Temos que estar assim, irmão. Nós temos motivo, a nossa boca encheu de riso e o nosso lábio de cântico, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. A nossa boca encheu de riso, nosso lábio de cântico, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e vai fazer mais, irmãos, vai fazer. Mas aqui o apóstolo Paulo, eu vou ver se eu consigo concluir aqui, igreja, rapidinho, que o apóstolo Paulo aqui, ele deixa, eu quero que você preste atenção nesses versículos, tá?
que nós vamos ler, carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 7. É o primeiro versículo que nós vamos ler. Quarta advertência que Paulo, o apóstolo Paulo, aquele homem de Deus que foi levado até o terceiro céu, ouviu palavra inefável que não poderia falar para ninguém, que Paulo ouviu. Ele deixa uma advertência para nós. Nós vamos encerrar aqui, em nome de Jesus. Vamos ver o que ele diz. Não vos façais, pois idólatra. Primeira coisa, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se, vai prestando atenção, assentou-se, não é que é pecado assentar para comer, não, tá, igreja? Às vezes você está pensando aí, não, mas então tem que comer em pé? Não, presta atenção para nós entender. O povo se assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não, segunda coisa, não forniquemos, como algum deles fornicaram e caíram num dia. 23 mil pessoas, por causa disso, fornicação. Isso aqui eu não vou explicar o que é fornicação, porque todo aqui sabe o que é. Então não carece. E não, terceira coisa, não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente. O que é tentar a Cristo, igreja? O que é tentar a Cristo? É você ignorar o que ele ensinou. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E não ignorar o que coisa, tentar a Cristo, falar assim, não, eu não preciso de Cristo. O que Cristo quer? Quem manda na minha vida é eu. Não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram. O que eles fez primeiro? Eles sentaram, comer é pecado? Não. E beber. Beber o quê? Nós sabemos que lá eles embriagavam os de vinhos. Então aqui está falando, eles tentaram por causa disso. E não tentaram, mas como algum deles tentaram e pereceram por quem? Pela serpente, por Satanás. Essas são a terceira coisa. A quarta, irmão, misericórdia, pastor Moisés. Misericórdia, como eu vejo isso no dia de hoje. Como eu vejo isso no dia. Tá. Talvez você está pensando aí. Isso foi lá no Velho Testamento. Aqui Paulo está fazendo uma recomendação para nós, para o dia de hoje. Não é para 2000 anos, quando ele teve aí quase 2000 anos aqui na terra, não. Ele está fazendo no dia de hoje. Depois nós vamos compreender o porquê. E não murmurei, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, aqui está a igreja. Tem gente que quer separar, não vê o Testamento, tem nada. Que isso? O dízimo é da lei. Ô irmão, Abraão, Melquisedeque serviu para Abraão um vinho, não é cachaça vermelha não, um vinho e um pão. E Abraão, quando Melquisedeque serviu o vinho e o pão para Abraão, Abraão entregou ele o dízimo. Abraão foi da lei? Claro que não. Abraão não era da lei, a lei começou com Moisés. Não é com Abraão. Aí tem muitas pessoas, que dízimo o quê? Que dízimo o quê? O dízimo era na lei. O cara nem sabe o que é lei. Ele nem sabe o que é lei de Deus. Que fosse, mas não era nem lei quando Abraão
Melquisedeque serviu para ele o vinho e o pão e ele deu o dízimo. Aí fala aqui, ó, ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figura. E estão escritos para quê? Para aviso nosso. Para que já são chegados os fins do século. Aleluias. Essas coisas sobreveis como aviso, configuram como aviso. Para quê? Porque já são chegados os fins do século. Então nós devemos fazer igual Abacuque. Aí ele fala assim, ó, eu me coloquei na minha torre de vigília, porque Deus falou assim com ele, profeta, o que há de vir, virá, e não tardará. Então ele colocou na torre de vigília para Deus falar com ele. Para Deus falar com ele. Então ele ficou na torre de vigília. Nós também, igreja, nós temos que vigiar. Esperar que Deus fale conosco. E Deus fala através da sua palavra, como falou nessa noite. Amém? O Filho de Deus ouve a palavra de Deus. O Filho de Deus não só ouve a palavra, ele não é só ouvinte, mas é praticante. Aí ele é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. Aí veio a chuva, veio o vento, e ela permaneceu intacta, porque ele estava alicerçado na rocha. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continua falando conosco, comigo também, por essa responsabilidade de estar ministrando a palavra dele. Igreja, vou repetir, quem prega é a gente, mas coitado de nós, quem fala no seu coração é Deus, é o Espírito Santo. Ele é que fala no nosso coração. A gente ouve, a gente pratica, e o Espírito Santo, ele move na nossa vida, ele nos ensina, ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, abençoa a nossa família, abençoa a sua família, que traga de volta aqueles que estão desanimados, aqueles que não têm mais ânimo de buscar o Senhor, renove as forças dele, para que venha adorar esse Deus poderoso, esse Deus que tudo pode, esse Deus da causas impossíveis, esse Deus que quando esgota a possibilidade do homem, de qualquer homem mais sábio dessa terra, Deus entra com a sua providência naquele que é guiado pelo Espírito Santo dele, aquele que ouve e pratica a palavra dele. Esses são filhos de Deus. Independente disso, Evangelho de São João 1,12 diz assim, e ele veio para o que era seu, mas os seus os rejeitaram. Os judeus rejeitou, mas todos aqueles que aceitaram deram o poder de serem feito filho de Deus. Aplaude o Rei Jesus.